Como visto até agora nesse curso de formação, é muito fácil criar e aplicar atividades utilizando a Lemonade. A dúvida que ainda persiste para muitos professores é: qual atividade eu devo utilizar? Não existe uma única resposta que pode ser dada a essa pergunta. Isso depende da regulamentação interna da própria instituição de ensino, do estilo didático do professor e da sua própria criatividade. Mesmo assim, é possível utilizar pelo menos um algoritmo para facilitar a escolha da atividade. Esse algoritmo consiste de algumas perguntas. A primeira e mais básica dela é: que tipo de tópico será ensinado e, portanto, deve ser avaliado? Se for uma habilidade prática ou um valor humano, ou se é um conteúdo teórico. Em se tratando de habilidades práticas ou valores humanos, a próxima pergunta a ser feita é: o resultado da atividade prática realizada pelos alunos pode ser entregue via upload? Se sim, a recomendação é a utilização de exercícios comparativos. Exercícios comparativos são a atividade mais completa que existe para avaliar habilidades práticas e valores humanos. Esse tipo de atividade é adequado para avaliar a produção de textos, a criação de imagens, gráficos, desenhos, animações ou qualquer outro material que possa ser entregue, por exemplo, por e-mail. Já se a atividade do aluno não puder ser entregue por e-mail, como, por exemplo, a criação de uma maquete, a apresentação de uma dança ou o cozimento de algum determinado alimento, a próxima pergunta que tem que ser feita é: a atividade do aluno foi presenciada pelo professor e ou pelos seus colegas? Se a atividade não foi presenciada, a atividade recomendada é a reflexão coletiva, mais especificamente, a autoavaliação subjetiva. Já se a atividade prática realizada foi presenciada pelo professor e ou pelos seus colegas, a próxima pergunta é: quem é a pessoa mais adequada para avaliar o desempenho nessas atividades? Se for o próprio aluno ou os seus colegas, a atividade recomendada também é a reflexão coletiva. Já se o avaliador mais adequado for o próprio professor, a atividade recomendada é a apresentação. Em se tratando de conteúdos teóricos, a pergunta que tem que ser feita é: qual é o objetivo da aula e, portanto, da avaliação que será realizada? Se o objetivo é a compreensão do conteúdo, a atividade recomendada é a reconstrução ativa. A reconstrução ativa é a atividade mais completa que existe para avaliar tópicos do tipo conteúdo teórico. Já se o objetivo é a melhora no critério externo selecionado, a atividade recomendada é a prova ou os questionários. A dinâmica de recuperação nas provas e questionários foi desenvolvida especialmente para melhorar o desempenho dos alunos, justamente no critério externo selecionado. Já se o objetivo da aula é melhorar a memorização de algum conteúdo, a próxima pergunta a ser feita é: a memorização deve ser literal ou não? Se sim, o conteúdo tiver que ser memorizado de maneira ipsis literis, a atividade recomendada são os flashcards. Já se o principal é memorizar a lógica do conteúdo, a atividade recomendada é a revisão sistemática. Utilizando esse diagrama, então, os professores pelo menos têm uma ideia mais geral de qual atividade selecionar. Além dessa lógica, existem mais 4 recomendações que gostaríamos de fazer em relação à escolha da atividade. A primeira recomendação é que se utilize mais de uma atividade por aula. Uma atividade é o mínimo necessário para se realizar a análise do aprendizado. Mas, quanto mais atividades, maior a participação ativa dos alunos durante o seu processo de aprendizado. Assim sendo, se existe, por exemplo, mais de um objetivo em relação ao aprendizado de um conteúdo teórico, os professores podem sim utilizar mais de uma atividade, como, por exemplo, uma reconstrução ativa e uma revisão sistemática. Além disso, se a aula for ao mesmo tempo teórica e prática, pode-se realizar uma atividade para avaliar as habilidades práticas e os valores envolvidos nessa aula e uma atividade para avaliar os conteúdos teóricos. Como a Lemonade é uma plataforma de análise do aprendizado, a sua unidade fundamental de ensino não é a aula, mas sim a atividade. Isso significa que não é possível criar uma aula e depois inserir várias atividades nessa aula. A lógica é inversa. Cria-se tantas atividades quanto necessário e só depois vincula-se a exposição necessária a cada atividade. Assim sendo, uma mesma aula pode ser fracionada em várias pequenas exposições mais adequadas às suas próprias atividades propostas. Lembre-se, quanto mais fracionada é a exposição de uma determinada aula, mais fácil é manter o engajamento e a atenção dos alunos. A próxima recomendação diz respeito à diversidade das atividades. Apesar do gráfico anterior sugerir a utilização de um tipo específico de atividade em cada ocasião, o professor pode optar por diversificar as suas atividades apenas para aumentar o engajamento e a participação dos alunos. Quanto mais criativo for o professor, mais fácil será encontrar diferentes formas de aplicar as mesmas atividades em diferentes dinâmicas. A próxima recomendação diz respeito à nota das atividades. É muito comum que professores e alunos pensem nas atividades de maneira isolada. Isso, porém, costuma ser um erro, tanto conceitual quanto prático.
o objetivo de um aluno num curso ou disciplina não é necessariamente tirar uma boa nota no próprio curso ou disciplina, mas sim adquirir conhecimentos e habilidades que possam ser utilizados fora da disciplina. Isso significa que a nota em cada atividade é menos relevante que o desempenho do aluno, tanto o relativo quanto o absoluto. Por isso, todos os tipos de atividade na Lemonade são pontuadas de maneira semelhante. A pontuação de cada atividade é decomposta em participação, desempenho relativo e desempenho absoluto. E, no final das contas, o que interessa é saber se o aluno conseguiu desempenhar bem nesses 3 componentes. É comum que os professores entrem em contato com a Lemonade para saber se uma prova final pode ter um peso maior na sua disciplina. Essa não é uma configuração possível na Lemonade, pois ela inibe a criação de inúmeras atividades ao longo do curso e ainda direciona o estudo dos alunos somente à prova. Quanto maior o número de atividades, maior o aprendizado dos seus alunos, tanto durante a exposição quanto durante a recuperação de cada uma das atividades. Se você ainda tiver dificuldade em compreender como funciona o cálculo da nota nas disciplinas, por gentileza, volte e assista novamente essa aula. E, por fim, a última recomendação que podemos oferecer é a realização de pelo menos uma prova durante o período letivo. As provas, diferentemente de qualquer outro tipo de atividade, incluem itens do critério externo selecionado. Isso possibilita um cálculo mais preciso das estatísticas relacionadas ao critério externo e também a recuperação direcionada a esse critério. Essa prova pode acontecer em qualquer momento do período letivo, tanto no início, como uma prova diagnóstica, quanto no final. Quando um professor pensa numa avaliação formativa, frequentemente ele pensa em provas. Provas, de fato, são relevantes, mas não são a única ferramenta disponível para fazer a avaliação dos alunos. Esperamos que com essa explicação se torne mais fácil experimentar diferentes formas de avaliar os seus alunos. Se você ainda tem alguma dúvida em relação à escolha das atividades na Lemonade, por favor, escreva para contato@lemonade.co.